Memórias do futebol maranhense. Tá começando mais o Memórias do Futebol Maranhense. Hoje eu trago ao vídeo Antônio Lemos Pinheiro, o Alcino Pé de Cimento, ídolo do Maranhão Atlético Clube nas décadas de 70 e 80. Alcino teve uma breve passagem pelo Clube do Remo e ainda arriscou uma carreira internacional no Equador. Tudo bem, Alcino? Tudo bem. Alcino, desde amador você já era desse tamanho todo, né? Você tinha um chute muito forte com a perna direita e também tinha um porte físico invejável. Você já era grande. Desde pequeno, desde novo eu tinha um porte avantajado. E inclusive o chute, que eu me destaquei mais por causa do meu chute. Na minha infância toda na praia, jogando bola na areia e tal, aquele negócio todo, acho que colaborou muito com o meu chute ficar potente. E eu desde garoto eu sempre chutei muito forte, por isso eu me destaquei. Você tinha todas as características de um centroavante trombador, né, Alcino? Eu sempre fui um centroavante trombador porque eu tinha pouca habilidade. Mas aí na hora que eu protegia a bola, aí eu sabia proteger porque eu usava muito o meu corpo. Por isso que o pessoal tinha medo, assim, de quando eu entrava na área, aí eu ficava, e lá vem o trombador, aquele é pesado. Então eu sempre fui assim, um trombador mesmo na área. Fazendo até uma comparação aqui em termos de futebol maranhense, o seu estilo de jogo era igual ao do Zé Roberto, né? Que foi ídolo no moto aqui na década de 80, né? Era mais ou menos esse estilo. Nós tínhamos características praticamente igual, mas eu sabia mais proteger a bola, eu sabia mais usar meu corpo. Alcino, qual era o seu ponto fraco como jogador? O meu ponto fraco era a habilidade. Se eu fosse um centroavante habilidoso com o chute que eu tinha na época, aí eu tinha ido para a seleção. Sim, para a gente entender agora um pouco da sua carreira, a gente tem que voltar um pouco sobre a origem, né, a sua infância aqui em São Luís. Você bem frisou, você foi um garoto que passou praticamente toda a infância na praia, né? A sua base foi na areia. Conta como era a sua infância aqui em São Luís antes de virar jogador de futebol profissional. Eu nasci e me criei na beira da praia, nasci na ponta da areia. Aí a minha infância praticamente foi jogar bola na areia. Inclusive quando o pessoal do Bahia passou por aqui jogando, aí eles foram fazer uma recreação na praia e viu a rapaziada toda jogando bola, não só aquela garotada de 13, 14 anos. Aí eles sentaram, chamaram a gente, aí começaram a conversar e tal, e perguntou se eu não queria viajar com eles. Aí eu na época com medo, eu digo, não quero não, eu fui aqui com o papai. Tinha na faixa de 13 a 14 anos. Aí foi quando Meinha ainda me viu jogando na praia, ele queria me levar pro time lá de Teresina que ele jogava, pro River. Aí ele marcou comigo, eu não viajei com ele, eu fiquei com medo, porque eu tinha medo de sair na época. Aí eu continuei jogando na praia, e depois ele voltou de férias, e aí ele perguntou se eu queria ir ou não. Aí eu, poxa, tu não quer ser jogador de futebol? Eu digo assim, rapaz, eu quero, mas para ir para longe daqui, eu não sei, nunca viajei e tal. Aí ele me levou para casa dele, lá pro apartamento dele lá em Teresina. Passei um mês e pouco lá treinando, quando o pessoal me procurou para me fazer contrato, eu já tinha vindo embora. Eu fugi de lá sem falar para ele. Aí eu tinha 17 anos na época. Aí eu cheguei aqui e fui jogar no Internacional. Quando eu cheguei no Internacional, eu me tornei o maior artilheiro daqui do Internacional, porque eu era muito pesado, eu chutava muito forte, aí o pessoal não me conhecia, aí tudo propiciou para minha carreira começar. E como é que você conseguiu entrar no Internacional aqui do bairro? Aí eu cheguei num treino, comecei a jogar e tal, aí eles começaram a me olhar, todo mundo me marcando e tal, aí eu jogando no time de baixo, aí os caras fizeram 1-0, eu empatei 1-1, aí 2-1, aí 2-2, aí eu sei que eles fizeram 4 e eu fiz 4 gols. Só eu fiz 4 gols, empatamos o jogo de 4-4. Aí eles disseram, era o finado de Djalma, que era primo de João Evangelista, que foi deputado. Aí ele disse assim, rapaz, tu quer jogar no meu time? Quero. Então vamos embora. Aí entramos na Copa Arizona, aí daqui do São Francisco entraram 12 times. Era eliminatória, só quem ficou foi o Internacional. Saíram todos na primeira rodada. O Internacional foi até a final. Aí na final nós perdemos o jogo lá pro Onzenilense, lá no Neuzinho Santos. Foi até o gol de Jacinto. Perdemos de 1-0. Aí nós saímos. Aí foi na época que o seu Leandro lá de Barra do Corda estava atrás de um centroavante. Aí Jair Rodrigues me indicou para ele.
para ir para Barra do Corda. Aí a única exigência que eu falei para ele foi: Seu Leandro, eu não como peixe d'água doce, que eu nasci e me criei em beira de praia. Aí ele: tudo bem, você vai para lá, você não vai comer peixe d'água doce. Realmente eu não comi peixe d'água doce. E hoje, até hoje, fui o maior artilheiro que já passou pelo Grêmio de Barra do Corda. Aí os filhos dele todos falavam na época: pelo maior artilheiro que já passou no Grêmio aqui foi tu. Quando terminou o Intermunicipal, aí ele me disse assim, tu queres ir pro Maranhão? Eu vou te levar pro Maranhão. Aí ele me indicou lá pro Maranhão. E foi ainda jogando amador que você ganhou esse nome de Alcindo, né? Foi jogando amador, eu ganhei o nome de Alcindo porque na época tinha um jogador no Remo chamado Alcindo, passou jogando por aqui pelo Sampaio. Aí pelas características eles começaram a me chamar de Alcindo. Alcindo, só que eles botaram mais um pseudônimo, né? Eles botaram Alcindo Pé de Cimento, porque eu chutava muito forte. Alcindo, em quem você se espelhava quando você vislumbrava ser jogador de futebol profissional? Quem você se espelhava? O centroavante que eu admirava era o Reinaldo. É o cara que chegava na área, mas ele era muito habilidoso. Aí eu não cheguei nunca aos pés dele. Aí eu admirava também Roberto Dinamite, que ele na área, que na hora que ele virava e chutava. Aí eu sempre me espelhei nesse pessoal, mas eu nasci no Nordeste, eles já nasceram no Sul, aí já fica mais difícil. Alcindo, antes mesmo até de você se profissionalizar, quem você recorda dos melhores jogadores na época que você via aqui em São Luís? Tiveram vários jogadores aqui bons. Até hoje o pessoal fala Djalma. Eu vi jogar só uma vez. Aí tinha Pena de Garfo, o lateral esquerdo, aquele com a bola no pé, ele era um craque. E vários outros, como o centroavante que jogou comigo, Riba. Um cara muito, muito habilidoso, numa impulsão fora de série. Então eu sempre admirei esse pessoal. E a sua ida ao Maranhão Atlético Clube, onde você virou ídolo aí da torcida durante 2 décadas. Como é que foi a sua ida para a equipe do Parque Valério Monteiro? A minha ida ao Maranhão foi no final do torneio lá do Intermunicipal. Aí o dono lá do time me disse: Seu Leandro, falou: Alcindo, tu queres ir para o Maranhão? Eu digo: quero, eu vou te levar para lá. Me levou realmente, ele não me levou, ele me deu uma carta. Aí quando eu cheguei lá também tinha Carlos Guterres, que foi deputado aqui na época. Aí o meu acesso já ficou mais fácil. Aí eu cheguei lá numa quarta-feira, tinha o coletivo. Riba, que era o centroavante da época, ele estava contundido, não foi para o treino. Aí seu Massal, que era o treinador do Maranhão nessa época, ele me chamou e disse: se é centroavante? Eu digo: sou. Então você vai jogar aqui no time de cima. Aí eu fiz 3 gols no coletivo. Aí no Maranhão, na época que eu cheguei, atrás do gol era todo cercado daquelas de ripas, aquela ripa decorada e tal, tudo pintadinho de azul. Aí nesse dia eu arrebentei logo mais 5 ripas. Esse cara chuta muito forte. Aí até hoje a gente comenta aqui com o cara que consertava lá, que é Silva. Aí ele diz assim: poxa, esse foi o cara que mais me deu trabalho aqui. Aí na quinta-feira eu voltei, já fiz o trabalho físico. Aí sexta-feira a Riba também não voltou. Aí eu entrei no coletivo, aí eu fiz 4 gols. Aí seu Massal me chamou e disse assim: olha, nós temos um amistoso contra o Sampaio no domingo. E você está convocado para fazer essa partida. Você vai jogar com a gente. Eu, tudo bem. Aí quando foi no sábado eu fiz a recreação, o Riba não voltou também, que ele estava contundido. Aí no domingo eu estreiei contra o Sampaio. Aí eu achei tudo estranho, né? Que, poxa, chegamos no estádio lotado. Aí eu procurei um conhecido em campo, não encontrei ninguém. Aí eu olhei Rosclin. Aí digo assim, eu vou falar com o Rosclin. Eu digo: e aí, Rosclin, tudo bem? Aí ele me disse: eu só falo com o adversário depois do jogo. Aí eu fiquei todo destreinado, jogando o primeiro tempo todinho. Aí eu peguei uma bola, dei o corte em Rosclin, meti quase do meio de campo, eu chutei no gol. Aí a bola explodiu no travessão. Aí no intervalo o seu Marçal me tirou. Disse que: você tá bem no jogo, mas eu vou lhe tirar para não lhe queimar. Aí quando foi na terça-feira eu assinei contrato. Eu assinei contrato no Maranhão, eu lembro como se fosse hoje. Eu ganhava 2 mil cruzeiros na época e recebia 1.840. O resto era descontado de NPS, esses encargos sociais todos. Aí eu dizia assim: não, eu vou voltar para o interior, porque lá no interior eu ganhava 2 mil por mês e ganhava 1.000 por gol. Assim começou a minha carreira.
Ô Cine, falar em marcação de jogador em campo, falar em provocação, tinha provocação, por exemplo, o zagueiro chegava e dizia assim, olha, hoje tu não passa de mim. Tinha mais ou menos esse tipo de marcação em campo? Tinha com o Rosclin, com o finado Rosclin, que foi um adversário que ele sempre jogou duro, mas ele me respeitava, ele e Ivanildo. Aí ele ficava, não, negar, aqui não tem pra ti hoje não, aqui é da porrada e tal. Aí o outro era Cabreira. Mas daí era uma coisa que acontecia dentro de campo, que acontecia quem ganha, jogava o clássico, quem sabe que clássico, quem ganha são os detalhes, né? Aí mas terminava o jogo, estava tudo bem, tudo numa boa, mas era tranquilo o jogo. E briga dentro de campo? Você ainda chegou a se envolver alguma por conta de provocação? Não, eu diretamente não, mas teve uma partida contra o Moto no Castelão, que no primeiro tempo, antes de terminar o primeiro tempo, nós já estávamos ganhando de 4-0. Lutécio e Cabreira arrumaram uma briga com o Bacabal. Aí teve aquela zoada toda, mas não chegou a via dos fatos. Que era o goleiro mais difícil de você marcar gol, que você já encontrou na sua vida como jogador profissional? Que era aquele goleiro que sempre você tinha trabalho em fazer gol? O goleiro que eu só fazia gol nele mesmo quando eu pegava ele de surpresa. Um goleiro arrojado pra caramba, era o Juca Baleia. Mas ele, na hora que ele chegava em campo, que eu olhava ele e dizia assim, esse gordo aí eu vou ter que fazer gol nele logo no primeiro tempo. Mas era difícil, né? Era difícil, se colocava bem pra caramba, era um gordo leve. E o zagueiro mais chato na marcação, assim, quem você poderia destacar? Um ou mais de um? Que era o zagueiro que era mais difícil na marcação, que não deixava você praticamente jogar? O zagueiro difícil era Cabreira, porque ele pegava, ele não colava comigo, porque eu gostava do zagueiro que ele colava, deixava eu usar meu corpo no corpo dele. Mas ele não, ele dava espaço para mim, aí na hora que eu ia virando ele já estava em cima, né? Era um zagueiro que foi difícil pra caramba de até se adequar ao jogo dele, né? Mas era um bom zagueiro e o cara que sabia me marcar. E esse apelido Pé de Cimento, veio de onde? Quem deu pra você, né? Um nome que consagrou você dentro do futebol por essa potência que você tinha no chute. Quem deu esse apelido pra você? Esse apelido se originou quem começou com esse negócio foi o finado Antônio Bento. Ele foi um esportista que todo mundo criticava, mas pra mim ele só fez me ajudar. Pelo menos eu estava aqui em casa, aí ele chegava e dizia, não, Cino, vamos pra sede que tem dinheiro pra ti, tu vai jogar. Aí eu chegava lá e quando chegava o pessoal de fora, ele dizia assim, ó, Alcino e Riba vai ser equiparado com o mesmo valor que o pessoal de fora. Aí numa partida que teve contra o Imperatriz, no campeonato de 79, aí eu, com um chute de fora da área, eu desmaiei o goleiro. Foi uma bola rolada que veio da linha de fundo, o Beck despachou ela para frente da área, aí eu cheguei e peguei. Dei a pancada e quando o goleiro levou a mão, ela já tinha batido no rosto dele e entrou. Aí eu fui vibrar o gol, quando eu virei, já tinha outro goleiro aquecendo. Ele saiu na maca. Aí ele deu uma entrevista dizendo que ele desmaiou porque ele estava passando fome aqui em São Luís, que o pessoal de Imperatriz vinha para cá, ficava no 24 bis. E nós, atrás que íamos para lá, ficávamos lá no 25 bis. Aí eu digo assim, ele estava passando fome, tá certo. Nós chegamos para jogar Imperatriz contra o time deles. Aí quando eu tabelei com o Riba, que eu entrei na área, eu ameacei o chute, ele saiu correndo de dentro do gol. Aí eu dei a pancada no meio do gol, pensando que ele ia voltar, ele não voltou. E aí você ganhou um apelido que o consagrou durante toda a sua carreira, né? Esse apelido meu, até hoje eu carrego comigo, porque o pessoal ainda fica perguntando, e aí, Alcino, e o chute, como é que tá? Eu digo, rapaz, o chute tá 50%, mas ainda sai forte. E desse mesmo ano, em 79, você ajudou o Maranhão a sair de uma fila de 9 anos, vencendo o Sampaio Corrêa na final, né? Esse campeonato foi difícil pra caramba, porque como é todo campeonato, aí o Maranhão se saiu muito bem, ganhou o primeiro turno, aí perdemos o segundo turno, aí nós fomos pra decisão contra o Sampaio. Na época o Sampaio tava com um time massa, o Maranhão também tinha um time muito bom. Fomos fazer a primeira partida, foi 1-1, nós botamos 1-0, gol de Riba, e o Sampaio empatou com um gol de pênalti, que o juiz arrumou para eles, que na época eles puxavam muito pro Sampaio, né? Aí Cabecinha fez o gol de empate. Aí fomos para a segunda partida no domingo, estádio lotado mesmo, que não comportava mais ninguém no Nilzinho Santos. Eu fiz 1-0 no Sampaio, aí o Adelto empatou o jogo. Aí eles viraram o jogo para 2-1. Aos 44 minutos,
Aí Jorge Travolta, que era o zagueiro do Sampaio na época, aí ele pegou a bola, botou pra lateral, né? Do lado das cadeiras e levantou as mãos pra torcida dizendo que o jogo tinha acabado. Aí eles meteram o lateral pra mim, na hora que eu livrei pra me chutar no gol, eles fizeram a falta. 45 minutos, a torcida do Maranhão, a maioria já tinha saído, eu tava toda na praça. Aí Naldo chegou pra mim e disse assim: Alcino, pelo amor de Deus, deixa eu bater essa falta. Pelo amor de Deus, rapaz, deixa eu bater essa falta. Eu digo: calma, Naldo, eu vou colocar a bola, eles vão pensar que eu vou bater. Aí tu bate. Ele: porra, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu disse: tá bom, calma. Aí eu corri, aí ele pegou a bola e bateu lá no ângulo. Aí quando o pessoal gritou: gol do Maranhão, o Maranhão empatou o jogo, aí o estádio lotou de novo, a torcida do Maranhão toda voltou. Aí fomos pra decisão, pros pênaltis. O mais novo jogador na época era eu. Seu Aníbal me escalou pra me bater o pênalti. Aí na época era Jorge Santos, Alcino, Riba, Osni e Tataco. Todos eles perderam, só quem fez o gol foi eu e Jorge Santos. Aí na final, lá na cobrança alternada de 1-1, Bimbinha perdeu o pênalti e Antônio Carlos fez. Aí nós fomos campeões. E ao longo da sua carreira, quem foi o seu melhor companheiro de ataque? Não só aqui no Maranhão, como fora do Brasil, lá em São Paulo também. Quem você considera o seu melhor companheiro de ataque? Eu tive 2 companheiros de ataque que eu gostava de jogar mesmo. Um era Riba, porque a gente se entendia muito bem. Ele ajeitava as bolas para mim, ele me dizia assim: ó, eu vou botar a bola para ti, tu segura, deixa eu passar só para mim, pra gente tabelar, desde que tu sabe usar teu corpo. Então. E o outro foi Bacabal, porque Bacabal ele pegava a bola na entrada da área, ele não só fazia tocar a bola para mim, não esperava saber o que eu ia fazer ou não, ele tocava a bola para mim e corria para a área. Aí eu que me virasse, porque antes do jogo eu dizia para ele: olha, eu vou só 2 vezes no fundo, se tu não fizeres gol, isso é problema teu. Aí eu botava a bola na cabeça dele e ele chegava e cabeceava, que ele cabeceava bem pra caramba e fazia o gol. Aí ele: vambora, meu Deus, tinha calma, agora eu já tô cansado. Então foram os 2 que marcaram assim a minha carreira. Riba, porque sempre me ajudou pra caramba. Ele sempre confiou em mim, ele sempre me apoiou e ele me dava conselhos, me instruía dentro de campo. Fazia. Então foi um companheiro e tanto mesmo. Alcino, qual o seu melhor jogo com a camisa do MAC e qual o gol mais importante que você fez vestindo a camisa do Maranhão? Eu acho que foi contra o Imperatriz no Nhozinho Santos, no Castelão. Porque a gente precisava ganhar o jogo, estava 0-0, 40 minutos do segundo tempo, teve um pênalti. Ninguém queria bater o pênalti. Aí eu cheguei, peguei a bola, coloquei a bola bem devagarzinho, quase ela não bate na rede. Aí Bacabal entrou em desespero: tu é louco, tu é um louco, como é que tu vai fazer um negócio desse? A gente precisa ganhar o jogo. Então foi um gol que ficou marcado, nem o goleiro acreditou que a bola ia entrar. Aí nós ganhamos o jogo, fomos para a decisão contra o Moto. Foi em 82. Aí foi gol, ganhamos o jogo de 1-0. Aí nós perdemos o jogo pro Moto. O gol mais importante que eu fiz foi contra o Tupã, no Castelão. O treinador do Tupã era Pedro Duarte. Aí eu fiz um gol quase do meio de campo, mais pro lado esquerdo, batendo de 3 dedos. Eu dei uma cimentada mesmo, realmente aí nesse dia foi o pé de cimento. O Birajara, quando ele saiu do gol, a bola fez a curva, não teve mais pra onde ele voltar. Aí foi gol, ganhamos o jogo de 1-0, gol meu. Até o treinador me abraçou dentro de campo, o treinador deles. Pelo seu porte físico, teve algum árbitro que o intimidava em campo? Que me intimidava assim não, porque eu sempre fui um atleta disciplinado. Eu nunca gostei de briga, nunca parti para agressão. Então, tanto que na Quaroxo, que foi um árbitro que sempre se destacou aqui, ele dizia que para me expulsar era muito difícil, a não ser que o árbitro quisesse mesmo me expulsar, porque eu era um cara disciplinado. E até nas palestras que ele dava, que depois eu soube que Marcelo Filho falou, que ele dizia assim: rapaz, é um cara bom da gente apitar jogo, Alcino jogando, não tem complicação, porque ele não bate em ninguém, não reclama nada. Aí então fica difícil expulsar o cara desse. No Brasileiro daquele ano, o Maranhão fez uma campanha fantástica, ficando à frente de times como Fluminense, Botafogo, Bahia e Náutico. Simbolicamente, vocês foram campeões invictos da primeira fase, uma chave com Uberlândia, com 15 Gel e com Náutico, né? O campeonato nesse ano foi um campeonato muito bom, porque o Maranhão fez um time bom. Aí nós ganhamos fora, ganhamos partidas importantes fora, ganhamos do Náutico,
ganhamos em Teresina, ganhamos aqui do 15 de Jaú, jogamos contra o Grêmio aqui, botamos 1-0 e na época que o Baltazar estava no auge, ele fez o gol de empate, com um gol muito bonito, quase fora da área de cabeça. Aí nós terminamos a primeira fase, de 20 pontos disputados, nós terminamos com 17, junto com o Internacional. Então o Maranhão foi bem classificado. Quando nós entramos na segunda fase, já pegamos a outra chave, o time vinha bem. E tal. Aí quando nós fizemos uma viagem para jogar contra o Campo Grande, aí pegamos um temporal muito, muito grande, muita turbulência e não pudemos aterrissar no Galeão. Aí fomos parar em Campinas. Chegamos em Campinas, aí ficou naquela expectativa, vai sair o voo e tal. Deu 6 horas da manhã e nós todo mundo lá sentado no aeroporto. Chegamos no Rio, era quase 9 horas da manhã. Aí fomos pro hotel e tal. Aí ficou naquela expectativa, e o time do Paraná também estava nesse voo. E eles pegaram toda essa turbulência, mas eles não jogaram. E o presidente do Campo Grande, esperto, né, chamou o Nicolau e falou que o jogo tinha que ser domingo, tal, porque a torcida, aquele negócio todo, tal, e o Nicolau, empolgado, aceitou o jogo. No primeiro tempo, foi 0-0, o Maranhão ainda suportou. Então, aí no segundo tempo começou a chover. Aí pronto, tudo desmoronou, a perna começou a pesar, eu dava um chute que não ia nem 10 metros. Aí perdemos o jogo lá em Campo Grande, daí o nosso time começou a cair. Desmoronou mesmo. Perdemos pro Campo Grande, depois perdemos pro Fluminense, acho que aí o Maranhão não se classificou. E por falar em Fluminense, vocês também pegaram uma goleada lá no Rio de Janeiro por 6-0, né? O que aconteceu com o Maranhão, que vinha numa belíssima campanha na primeira fase e encerrou a sua participação com 6-0 em pleno Maracanã? O que aconteceu naquele jogo que vocês pegaram aquela goleada? Acho que foi tudo consequência de não acreditar, porque contra o Campo Grande, nosso time vinha muito bem. Aí eu não sei se foi consequência se teve o lado psicológico e tal, tudo isso. Mas quando nós chegamos para jogar contra o Fluminense no Maracanã, o time ainda estava bem, suportou bem, se comportou bem dentro de campo. Mas daí o Fluminense ainda precisava ganhar de 5, a diferença de 5 gols para poder classificar. Jogando em casa contra um time lá para ele sem expressão, que na época era o Maranhão, time do Nordeste. Então tudo isso pesou. O juiz tudo apitava era só para ele, só dava a eles. Né? Eles estavam precisando de resultado. Por falar em Campeonato Brasileiro, a gente vai ouvir agora um dos seus gols naquele ano, né, contra o 15 de Jaú, ainda na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Atenção para a cobrança do escanteio para o Maranhão, para a ponta esquerda, correu, levantada para a boca da fronteira, passou dentro do Maranhão da Clássico! Alcino Momos da camisa 15! Partida da fase final do nosso espetáculo, agora tarde, Jaú. Cochilou-me. Tome bola, 15, Osmar. Aguenta coração, Luciano. Pode vibrar, galera maquiana. Tem gol, tem grito, tem delírio da galera maquiana. Tem Alcino Pé de Cimento cabeceando, fulminando o gol de Marola. Marolou, está lá no barbante. 1 para o Macão, 0 para o 15, é o placar Zerma. O que passa na sua cabeça, Alcino, quando você, aí, tantos anos depois, escuta um gol desse, numa época que você fez fama aqui em São Luís? Poxa, aí parece que passa um filme, volta tudo, parece que eu tô revivendo minha vida todinha, assim. É muito legal, a gente que participou disso tudo, aí depois de tantos anos ouvir uma narração dessa, aí é muita emoção. Alcino, qual o melhor treinador que você já teve em toda a sua carreira? Pra mim, acho que foi Aníbal Saraiva. Aníbal Saraiva porque ele pegou um time que estava desacreditado. Em pouco tempo ele fez um esquema de jogo. Pro Maranhão que todo mundo se adequou. Na época ele foi campeão.
Aí eu já encontrei com ele depois, todo mundo elogiando o trabalho dele. Eu acho que na época que eu joguei, o melhor treinador para mim foi ele. Você veio de uma época onde o Nilzinho Santos ele lotava, até nas preliminares, era um estádio sempre lotado, decisão de campeonato, era 10, 15, às vezes 20 mil pessoas. E hoje o futebol decaiu muito, também em termos de público. Você que já viveu essa época e está vivendo isso hoje, com o nosso futebol nesse estado, o que você acredita que está faltando hoje para o futebol maranhense voltar àquele tempo? Tá faltando um trabalho sério, porque na época que eu jogava, só encontrava estádio lotado. Chegava na praia 3 horas da tarde e não via quase ninguém, porque o pessoal estava todo mundo correndo para o estádio para encontrar um lugar. Na época o estádio era pequeno, então eu acho que o cara trabalhando sério, fazendo a sua parte. Agora tem que contratar jogador, tem que fazer time, porque aqui nós temos torcedores que gostam, apaixonados, gostam de jogo. A prova está aí, nesse jogo do Sampaio. Então naquele estádio não tinha só boliviano não, tinha desportista, torcedor do Mota, torcedor do Sampaio e do Maranhão e vários outros times. Eu acho que está faltando um trabalho, encarar com seriedade, porque hoje o empresário ele quer investir e tirar dinheiro no mesmo ano. Isso não pode, em lugar nenhum acontece isso. O cara tem que investir e esperar, dar um tempo para poder colher os frutos. Pelo seu futebol, você chegou a despertar de interesse por algum outro clube aqui fora do Maranhão ou do Nordeste, até mesmo pelo sul do Brasil, na época que você estava no auge aqui no Maranhão Atlético? Eu despertei interesse por Cruzeiro, por Ceará, foram os times que quiseram me levar. Então, na época que Joãozinho quebrou a perna, o mais indicado para ir para lá era eu. Aí foi que Nicolau disse deu uma entrevista, deu uma frase meio gozada, que ele dizia que Alcino é inegociável, invendível e imprestável. Aí por isso eu não saí, porque na época era passe preso, era muito difícil. Em 1983, você foi emprestado por 6 meses ao Clube do Remo, na época em que o Bacabal foi para a equipe do Matsubara do Paraná, né? E inclusive você lá no Pará, você foi detectado um problema cardíaco, né? E foi até uma passagem um pouco complicada na sua vida. Em 83 eu fui emprestado porque o presidente do Maranhão na época era de uma movelaria e o vice-presidente era Orcalino Santos. Então eles brigaram, aí o Maranhão estava sem dinheiro, ele me emprestou o Remo e emprestou o Bacabal para o Matsubara. Quando eu cheguei no Remo, com 15 dias que eu estava lá, aí o presidente Raimundo Silva, que era do Maranhão, tinha me emprestado na época 500 mil empréstimo, aí para poder suprir as necessidades do clube. Aí ele emprestou logo os dois melhores jogadores da época, que estava eu e o Bacabal, ele emprestou, porque tinha que engariar fundos. Aí com 15 dias que eu estava lá, eu tive que fazer um exame. Aí detectou um problema cardíaco em mim, que eu tinha disritmia. Aí eu fiquei sem treinar. Eles disseram que ia me mandar para São Paulo, para me fazer o exame. Aí eu comecei a entrar em desespero, que não acontecia nada, eu só não treinava e tal. Aí eu tive que assinar um termo de responsabilidade, comecei a treinar e quando eu treinava tinha sempre um médico lá do lado do campo. Aí eu queria vir embora e o pessoal não quis deixar, porque o presidente era um médico, Dr. Macedo. Aí ele, não, tu vai ficar aqui, eu vou te acompanhar, tu vai jogar no time B, nós vamos viajar e tal, eu vou sentir como é que tu tá, aquela história toda. Aí tinha Bracali, que estava na época, que era o goleiro muito bom, Dadinho, centroavante, tinha Sabará, então o pessoal todo gostava de mim, porque eu sempre soube fazer amizade. Aí ele, não, negão, tu vai ficar aqui com a gente e tal, tu vai ser campeão e tal, mas eu vou ficar aqui sem jogar, poxa, eu não vou. Ele, não, vai ficar frio, não sei o quê. Aí quando foi na semana do aniversário do Maranhão aqui, aí eu vim embora. Aí eu cheguei, me apresentei no Maranhão, aí ia ter um amistoso contra o Sampaio. Aí eu fui jogar, estava escalado para jogar, joguei, ganhamos o jogo de 1-0 e o gol foi meu. Aí o pessoal do Remo ligou para cá que eu não podia jogar e tal. Eu sei que eles me mandaram para São Paulo. Na época quem me ajudou foi o Dr. Bonifácio. O irmão dele estava em São Paulo fazendo residência, Nicodemo, foi o cara que me recebeu lá, fiz tudo quanto é exames. Eles detectaram realmente, mas aí o diretor do hospital das clínicas lá e falou para mim, diz, ó, tu tem um problema, mas tu pode morrer andando, jogando, qualquer... Isso aí é normal. Teu problema não é grave não, com o teu problema,
tu pode jogar, tu pode morrer a qualquer momento, mas andando ou sem fazer esforço ou qualquer coisa. Aí eu digo, então eu vou continuar jogando. Aí eu vim, quando cheguei no Maranhão, aí já tava Neto e James treinando, tava no Maranhão, aí eu cheguei, que eu tinha saído daqui, tinha uma bagagem no Maranhão e tudo. Aí nesse tempo aí eu briguei logo com o Neto, briguei com o James, aí eles me deram meu passe. Daí eu fui para o Tiradentes de Teresina. E quem me levou foi Zé Carlos, que o pessoal chama de Zé Carlos Barca Furada. Foi eu e Tião, o volante que jogou no modo. Aí chegamos lá no Tiradentes, aí fizemos o teste lá, tal. Aí na outra semana nós assinamos o contrato, foi tudo bem. Aí eu cheguei lá no segundo turno e fui vice-artilheiro do campeonato. Aí com um gol que eu fiz contra o Flamengo, o treinador do Flamengo era de São Paulo, Benê Ramos. Com o gol que eu fiz quase no meio de campo, ele me levou pro Grêmio de São Carlos. E lá em São Paulo você passou 9 meses, né? No ano de 85, jogando pela equipe da São Carlense. Eu cheguei no time da São Carlense, chegou eu mais 4 jogadores, todos do Flamengo do Piauí. Aí ainda passei 9 meses lá em São Carlos, joguei o campeonato da Série B. Aí eu resolvi que eu disse, poxa, eu vou parar, não quero mais jogar não. Aí quando eu cheguei aqui, cheguei em outubro, aí quando foi em novembro, eu recebi um telefonema do Equador, que Braide Ribeiro estava no Equador, e me perguntou se eu queria ir para lá jogar. Aí disse que o time estava bem, não sei o que, contou aquela história toda. Aí eu disse, manda passagem que eu vou. Aí eles mandaram a passagem e eu fui para o Equador. Foi difícil a sua adaptação lá no futebol do Equador? Foi muito difícil porque na cidade que nós fomos, era Latacunga, ficava a 2.500 metros acima do nível do mar. E eu não sabia nada disso. No primeiro dia de treino, quase eu morro. Procurei água, não vinha de lado nenhum. Aí depois que o pessoal foi me explicar que não, tu tem que respirar devagar, porque senão tu não encontra ar nunca. Mas foram 8 meses que eu passei lá e não consegui me adaptar de maneira nenhuma. Aí eu só me dava bem quando ia jogar em Esmeralda, Petroleiro, que já fica ao nível do mar. Mas não sei, nas outras cidades todas era muito difícil. Em termos técnicos, havia muita diferença entre o futebol de lá e o futebol aqui de São Luís? Muito diferente. Ali o pessoal aqui o jogador brasileiro é o jogador mais técnico. E lá no Equador pegou um time que se comparasse, nós estávamos na segunda divisão, se comparasse com Boa Vontade na época, ainda perdia. Ali eles são mais chutão, só chutão, não bota a bola no chão para tocar uma bola, fazer 1-2, não. Era só chutão. Como foi que você resolveu pendurar chuteiras? Já chegou a jogar por alguma outra equipe aqui na volta ao Brasil? Como é que foi o seu final de carreira? Quando eu cheguei do Equador, eles fizeram uma proposta para mim, para eu jogar no Expressinho. Tá. Aí eu não quis, eu decidi parar mesmo. Eu digo, não, eu joguei em time grande para me encerrar em time de menor expressão, não, porque aí já não vai dar certo. Do jeito que eu joguei o campeonato maranhense aqui, jogando no Maranhão, com um time que tem expressão, os árbitros já metiam a mão, aí eu vou jogar contra o time de menor expressão, os árbitros iam querer me meter a mão e eu não ia aceitar. Por isso eu resolvi parar mesmo. Não teve nem despedida. Senhor, eu queria agradecer muito essa entrevista, você que foi aí um dos grandes nomes na história do Maranhão, né? Tem 70 gols ao longo da sua carreira vestindo a camisa do Maranhão Atlético Clube, então eu queria agradecer muito essa entrevista. E para finalizar, como eu sempre faço, eu queria que você escolhesse um hino pra gente tocar agora, pode ser do Maranhão ou qualquer outro clube que você jogou, até mesmo fora daqui do Maranhão. Eu queria que você escolhesse um hino pra gente tocar agora e encerrar essa entrevista. Isso aí o prazer foi meu, e agradeço a oportunidade que você, Hugo, tá me dando para dar essa entrevista e dizer que, poxa, eu estava praticamente esquecido. Aí você fez eu relembrar toda a minha carreira agora nessa entrevista. E o hino que eu gostaria de ouvir, nada melhor do que Maranhão Atlético Clube. Beleza, então. Vou deixar então o hino do Maranhão e até uma próxima. Muita grandeza, é emoção. Maranhão, bandeira do norte, do nosso esporte, és uma
consagração. Maranhão, a tua história, na nossa memória sempre há de existir. Demolidor de cartazes, com os teus 11 ases, és o mais a luzir. Maranhão, Atlético Clube, o teu nome é virtude, a luta é grandeza, é emoção. Maranhão, bandeira do norte, do nosso esporte és uma consagração. Maranhão, a tua história, na nossa memória sempre há de existir. Demolidor de cartazes, com os teus 11 ases, és o mais a luzir. Pelas taças que já conquistaste, nas contendas que ganhaste, o teu nome cresceu. És Maranhão, esquadrão de 4 cores, reunindo valores, e agora te deu. Maranhão, Atlético Clube, o teu nome é virtude, a luta é grandeza, é emoção. Maranhão, bandeira do norte, do nosso esporte és uma consagração. Maranhão, a tua história, na nossa memória sempre há de existir. Demolidor de cartazes, com os teus 11 ases, és um a luzir. Pelas taças que já conquistaste, nas contendas que ganhaste, o teu nome cresceu. És Maranhão, esquadrão de 4 cores, reunindo valores, que agora te deu. Maranhão, Atlético Clube, o teu nome é virtude, a luta é grandeza, é emoção. Maranhão, bandeira do norte, do nosso esporte és uma consagração. Maranhão, a tua história, da nossa memória sempre há de existir. Demolidor de cartazes, com os teus 11 anos,